Olá pessoal, hoje nós vamos aprender regra da cadeia por derivadas parciais. Nesse método nós temos o método da arvorezinha e nesse método nós temos 4 passos para facilitar os nossos cálculos. Então, o primeiro vai ser montar a árvore, o segundo, nomear as derivadas, o terceiro, identificar os caminhos e o quarto, somar estes caminhos. Então vamos começar. Aqui eu tenho uma função z que depende de x e depende de y. No caminho de z até x, eu tenho dρ de z em relação a dρ de x. No x, ele depende de 2 variáveis, que é t e u. E no caminho de x até t, eu tenho derivada parcial de x em relação a t, e no caminho de x até u, eu tenho derivada parcial de x em relação a u. Vamos para o outro galho da árvore. De z até y, eu tenho derivada parcial de z em relação a y, e no y eu tenho apenas uma variável. Então, por isso, aqui é uma derivada comum. Então, eu uso dy sobre dt. Então, vamos lá. Aqui temos a fórmula da regra da cadeia, que a gente monta da seguinte forma. Ele me pede dρ de z em relação a t. O meu z está aqui e o meu t está nas extremidades da minha árvore. Então, eu preciso identificar os caminhos para eu chegar de z até t. Então, eu passo por aqui primeiramente. Então, eu vou passar por derivada parcial de z em relação a x e vou passar na derivada parcial de x em relação a t. Isso, como é no mesmo galho da árvore, eu multiplico. Como eu vou para outro galho da árvore diferente, eu vou somar agora esse lado, que é esse caminho, e esse caminho que é para chegar a t. Então, aqui eu multipliquei o primeiro galho, e aqui eu vou somar o segundo galho, que é dρ de z em relação a y, e dy em relação a dt. Então, essa aqui é a nossa fórmula da regra da cadeia. E se eu quisesse encontrar dρ de z em relação a u? Eu teria que passar por esse caminho e por esse caminho. Como é em um galho, no mesmo galho da árvore, eu vou multiplicar dρ de z em relação a x vezes dρ de x em relação a u. Então, eu tenho a regra da cadeia para dρ de z em relação a dρ de u. Então, vamos para os exercícios. Dando sequência, vamos resolver o exercício seguindo o passo a passo que acabou de ser explicado. E o exercício pede o dρ de z sobre dρ de t. O z está em função de 2 variáveis, que é o x e o y. Por isso fica dρ de z sobre dρ de x e dρ de z sobre dρ de y. Já o x e y de apenas uma variável, d de x sobre dt, d de y sobre dt. Agora já com as derivadas nomeadas, vamos derivar em relação a x, em relação a y, e a função de x e a função de y em relação a t. Aí, após os resultados, após os cálculos, vamos substituir na regra da cadeia. Aí, substituindo na regra da cadeia, dρ de z sobre dρ de x, já calculamos 2xy. dx sobre dt, 2t. E dρ de z sobre dρ de y, x ao quadrado. E dy sobre dt, 3t ao quadrado. Aí já, depois de substituído, os valores, a gente vai substituir o valor de x e y que foi dado no exercício. Então, x, t ao quadrado, y, t ao cubo, aqui também o x, t ao quadrado. Aí, após isso, é só fazer a multiplicação e a soma e obtivemos o resultado de 7t elevado a 6. Agora vamos ao segundo exercício. Determine dρ de z sobre dρ de x e dρ de z sobre dρ de y. Se z é definida implicitamente como função de x e y na equação x elevado ao cubo mais y elevado ao cubo mais z elevado ao cubo mais 6x yz é igual a 1. Como z é definida implicitamente como função de x e y, nós iremos utilizar como derivada de z, dρ de z sobre dρ de x. Nós aqui iremos derivar em relação a x. Então, vamos derivar o x normalmente, o z normalmente também, só que acrescentando dρ de z sobre dρ de x. Nesse caso, nós iremos utilizar a regra da derivada de multiplicação.
E aí, quando a derivada de z vai ser derrom de z sobre derrom de x. Igualamos a zero e colocamos tudo o que tem derrom de z sobre derrom de x para um lado e o restante para o outro. Colocamos em evidência e aí nós simplificamos e chegamos ao resultado que é derrom de z sobre derrom de x igual a menos x ao quadrado menos 2yz sobre z ao quadrado mais 2xy. Agora vamos dar seguimento ao cálculo do exercício anterior. Para isso, devemos achar o derrom de z sobre o derrom de y, sabendo que devemos calcular a derivada de y normalmente e a derivada de z também normalmente, multiplicando pelo derrom de z sobre o derrom de y. Nesta outra parte, devemos usar a regra da derivada da multiplicação, lembrando que a derivada de z é derrom de z sobre derrom de y. Depois disso, passamos tudo que é derrom de z, derrom de y para um lado e o que não é para o outro. Depois, o valor que está sendo multiplicado por derrom de z por derrom de y, dividimos e simplificamos e chegamos ao resultado que derrom de z sobre derrom de y é igual a menos y ao quadrado menos 2xz sobre z mais 2xy.